CBN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h da tarde, anota aí em ponto, dia 21 de agosto do ano da graça de 2024. Seja bem-vindo, boa tarde para você, que você tem um restinho de dia excelente e abençoado. Hoje a gente recebe aqui a nutricionista Tainá Barbosa. Ela é graduada em nutrição pela UFAL, mestre em nutrição humana também pela UFAL, pós-graduada em nutrição clínica e esportiva pelo IPGS, e também ela tem um quadro na rádio CBN em Maceió, às quartas-feiras, às 10 da manhã. Então, você que está ouvindo a gente aí na capital alagoana, né? Quando ela não estiver aqui no Saúde em Foco, a gente libera você para ouvir a CBN lá em Maceió. Olha que ousadia, né? Estamos ao vivo também aqui pelo NN Play, nosso canal no YouTube. Então, espalhe essa notícia, porque, olha, o tema de hoje é incrível. Saúde intestinal, uma conversa reveladora sobre como manter seu sistema digestivo em equilíbrio. Quero fazer um agradecimento já aqui à Fórmula Farmácia de Manipulação, na pessoa da Arlene, que é do marketing da Fórmula, uma das diretoras da Dona Rita, a Maria, todos os funcionários que fazem parte, o Fausto, o Carlão, a Ana Paula, né? Essa galera toda que está prestigiando a gente aqui, para a gente poder levar esse papo bacana. A Fórmula é especialista em você. E você já sabe, quando vai falar de farmácia de manipulação, claro que a assinatura tem que ser da Fórmula, né, gente? Muito bem, doutora. Boa tarde, seja bem-vinda. A primeira de uma série. A gente já está dando spoiler aqui das outras, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Opa, agora sim. Agora pegou? Agora sim. Obrigada. Se quiser levantar para você não ficar curvada, só é segurar aqui a base e fazer isso aqui. Estamos ao vivo certinho. Aqui. Isso, agora sim. Uma pergunta interessante, doutora. Todo mundo precisa fazer uma dieta. Certo. Eu falava alguns dias atrás, uns 15 dias. Não, rapaz. Mais de 20 dias atrás. Eu falando aqui que eu sou apaixonado pelo pão francês, né? E tudo, aquele negócio todo. E que é a vida do pobre, né? É o pão francês. E eu adoro o pão francês. Diga-se de passagem. Pão francês com café, com aquela manteiguinha derretida. Eita, Jesus. O que é que acontece? Fui na minha Nutri e ela disse, eu vou cortar. Seu pão francês está cortado. Eu falei, não faço não, mulher. Me ajude. Mas não teve jeito. E aí, por quê? Porque eu percebia que quando eu comia, havia algum probleminha, alguma coisa que não batia ali. Apesar do gosto de você estar muito afim. Então, quero fazer dieta. Primeira pergunta. Por que procurar um nutricionista? E aí eu vou emendar a pergunta aqui, porque o Google, que não tem doutorado, nem mestrado, nem bacharelado em nada, as pessoas vão lá e eu quero fazer uma dieta para perder não sei quantos quilos. Fica mais fácil. É melhor do que pagar uma nutricionista. Doutor, então vamos refazer a pergunta. Quero fazer dieta. Por que procurar uma nutricionista? Então. Olha aí que maldade que o Marco Aurélio faz. Uma hora dessa. Ainda reproduziu o pão Ainda francês. reproduziu o pão francês. Com manteiga do jeito que eu gosto ali. Veja só. Tá bem o áudio? Sim, tá jóia. Veja só. Em relação a fazer dieta, a gente precisa sempre consultar um profissional capacitado para lidar com as nossas necessidades nutricionais. Então, o nutricionista, ele é capaz de traçar esse planejamento de acordo com a sua preferência alimentar, com as suas aversões, a rotina, qual é o objetivo que você tem. Se você tem alguma alteração no seu exame bioquímico que queira melhorar com a alimentação, o nutricionista vai saber que alimentos você consegue colocar ali para ajudar a regular essas taxas, né, no exame de sangue, e também para bater as suas necessidades nutricionais em calorias, em micronutrientes, macronutrientes, que são proteína, carboidrato, lipídio. Isso o Google não faz. Não mesmo. Eu garanto que não. Então, toda dieta ela tem que ser individualizada, que é de acordo não só com as nossas necessidades, mas como com a nossa clínica e as nossas queixas. E o profissional capacitado a fazer isso com maestria é o nutricionista. Muito bem, bem respondido aí. A gente sabe que o intestino é o segundo cérebro, né? E a gente tem que ficar em dia com ele. É um dos principais órgãos, inclusive, para a saúde mental. Tô falando sério, tá? Você que pensa, né? Eu não vou falar porque tem gente almoçando, mas você está pensando que o intestino só serve para aquilo lá, você está redondamente enganado. A doutora vai dizer isso aqui para a gente. Por que que a gente tem que cuidar tão bem dele, doutora?
o intestino, há um tempo ele já deixou de ser tido como um órgão para digestão, absorção de nutrientes. E tem sido falado como um segundo cérebro, tá? Os estudos, eles vêm relacionando cada vez mais a microbiota intestinal com doenças do cunho mental, certo? Como a ansiedade, a depressão, mostrando que a alteração na microbiota intestinal, que são as bactérias que vivem ali no intestino, elas têm influência na nossa saúde mental. E que tratar esse intestino, deixar ele mais saudável, pode ser benéfico também para o tratamento dessas questões. E uma coisa muito interessante, que eu sempre costumo conversar com os pacientes, é aquele termo que o pessoal fala de enfesada, né? Sim. Fulana está enfesada. Quando a pessoa está muito raivosa, chateada, ranzinza, aquelas questões todas. Então, por que essa questão do enfesada? O enfesada, o termo vem de acúmulo de fezes mesmo. Então, por quê? Quando a gente está constipada, a gente está juntando aquelas fezes dentro do organismo, junto com aquelas toxinas que deveriam ter sido expelidas, a gente tende a ter alterações que vão deixar a gente com esse tipo de comportamento. Com raiva. Então, a saúde mental, ela está estritamente ligada ao intestino. Tratar o intestino, ter um intestino regular, vai fazer toda a diferença. Perfeito. Como que a gente pode integrar alimentos fundamentais, doutora, que promovam uma boa saúde intestinal nas nossas refeições diárias? Eu sempre falo aqui, quando suas colegas vêm aqui, ou um especialista, eu sempre digo o seguinte, que nós somos muito ricos no Nordeste. Nós somos muito ricos em Alagoas, muito ricos em Alagoas. Nós temos macaxeira, nós temos inhame, nós temos batata, nós temos todo tipo de verdura e fruta o ano todo aqui. No entanto, às vezes, o nosso consumo ele é pobre. E as pessoas, às vezes, não vou gastar dinheiro com isso. Você não vai gastar dinheiro, não. Com R$50 você vai em qualquer mercado, lá em Maceió, o mercado da produção, não sei se ainda funciona, deve funcionar, o mercado da produção, ou o mercado do seu bairro, o mercadinho lá do seu bairro, né, a feira do seu bairro, que você vai encontrar. Então, que alimentos fundamentais são esses, doutora, que passaram despercebidos para a gente colocar ali no tradicional prato de arroz, feijão e farofa, como a gente fala aqui? Em relação a alimentos, não existem alimentos pontuais. É o contexto de uma alimentação mais saudável, porque às vezes é associado a um alimento específico, a macaxeira, ao inhame, certo? Mas não é bem assim. A gente tem que ter um contexto de alimentação saudável ao longo do dia. Uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, raízes, as fibras também, como linhaça, chia, farelo de aveia, tem incluído na nossa rotina, no nosso dia a dia. Não são alimentos caros, tá? Mas a preferência da população hoje muito é pelo ultraprocessado, pelo industrializado, pelo fast food. E são alimentos que geram uma inflamação no intestino. E isso é que vai atrapalhar a sua saúde intestinal. Então, os alimentos em si não são alimentos pontuais. É o contexto de uma alimentação saudável como um todo. Agora, a ideia que dá é que a gente é o que a gente come, né? Vocês já falam isso. Vocês vivem dizendo isso e tá certo, tá tudo certo. Quando eu estive lá na minha Nutri, e aí eu ia começar, olha só, eu comecei a academia na sexta-feira, dia 1º, né? Ela disse, não acredito não que você vai. Eu digo, amanhã eu vou mandar a foto para você. Mas todo mundo começa na segunda. Se eu começar na segunda, eu vou condicionar minha cabeça a começar tudo na segunda. É começar tudo no dia 1º de janeiro, né? Digo, vou começar na sexta. E no sábado eu já não vou, que eu eu já pactuei com a minha esposa que no sábado a gente não vai, mas a gente vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta de boa. E eu achava que puxar ferro não ia ser bacana. E eu comecei a sentir os efeitos da endorfina. Sim. E você você liga no 220 lá, e você, até a noite você tá, caramba, que negócio bom, que coisa boa. E mudou a minha alimentação. A minha alimentação teve que mudar. Acaba sendo um estímulo a mais para que você se alimente melhor. Porque a gente faz um investimento numa academia, a gente faz um investimento na nossa saúde. Então, o retorno que traz para a gente é muito maior do que o custo daquilo ali. A doença, eu costumo dizer que custa mais, né, do que a prevenção dela. É verdade. Não é isso? É verdade, sim. E aí você pode participar, tá? Estamos ao vivo aqui pelo NN Play, nosso canal no YouTube. Você tem dúvidas? Como é que funciona tudo isso? Saúde intestinal, uma conversa reveladora sobre como você deve manter seu sistema digestivo em equilíbrio, tá? Você manda suas mensagens para cá, Sérgio Paulo já está aqui fazendo a moderação para colocar no ar a sua pergunta, a sua dúvida. Tem aí?
Ainda não, então coloca. Como sabemos que nosso intestino está no ritmo certo, doutora? Porque tem gente que diz assim, meu intestino é um reloginho. Eu acordei, meia hora eu vou lá, né? E tá tudo certo. Mas tem gente que é 2, 3 ou mais dias, demora, quando não se sente saciado. Saciado que eu estou dizendo é não sentiu que fez tudo que devia de fazer, né? Então, como a gente deve saber, como a gente sabe que o nosso intestino está no ritmo certo? Essa pergunta é muito interessante. Porque as pessoas, elas costumam imaginar que cada um tem um ritmo para o seu intestino. O meu normal, quando eu pergunto no consultório, qual é o hábito intestinal? Quantas vezes vai ao banheiro durante a semana? O meu normal é 2 vezes por semana. Aí outro fala, o meu normal é todo dia. O meu normal é 3 vezes. Mas não existe isso de meu normal. O normal, o ritmo certo do intestino é funcionar todos os dias. Então, se você está nos ouvindo agora e não vai ao banheiro todos os dias, eu indico que melhore a alimentação, melhore a suplementação e, através disso, se ainda assim não estiver regular, buscar um profissional nutricionista, porque pode ser necessário fazer uma suplementação especializada para a modulação intestinal e regularizar esse seu hábito. Tá respondido então, aí. Então não tem isso de meu normal, tá? Tirem isso da cabeça de vocês. E para as pessoas que têm muita dificuldade, existe algum suplemento, doutora, que possa ajudar para essa motilidade intestinal? Porque é o seguinte, quando a gente come, aí os alimentos são absorvidos, né? Vocês vão para o estômago e eles vão ser absorvidos. Algumas coisas vão virar coisa boa e outras coisas que não vão virar coisa boa, o estômago manda para o intestino. E a gente precisa eliminar. O intestino vai fazer os movimentos que são chamados de movimentos peristálticos, que é o movimento em forma de ondas. Ele vai fazer isso aqui, ó, né? Para expulsar, para que você vá no banheiro. Só que o que é muito fácil para muita gente, né? Por exemplo, eu graças a Deus tenho um hábito intestinal diário naquele horário ali. Eu não me preocupo com isso. E parece que quanto mais você se preocupa, parece que é pior, viu? Quando você marca um horário com ele, ele tem o seu próprio funcionamento. Então, existe algum suplemento, doutor, que possa ajudar? Porque as pessoas recorrem muito, inadvertidamente, a laxantes. Vão na farmácia e dizem, eu quero um... Aí eu não vou dizer o nome não, para você não comprar. Me dê um negócio daquele ali. Aí o farmacêutico, o balconista, vai lhe vender, porque é um produto liberado para venda. Mas acontece o seguinte, você não está promovendo uma liberação orgânica, normal. Você está usando um artifício externo para atuar em você. Então, existe algum suplemento que possa ajudar nessa motilidade? Existe. Atualmente foi lançado, inclusive, um suplemento chamado Motility, tá? E o Motility já está incluído nos protocolos dos meus pacientes lá do consultório. Tem exclusividade hoje na farmácia a fórmula e ele atua fazendo justamente a regularização desse trânsito intestinal, para que ele venha a funcionar diariamente. É indicado para pacientes que têm constipação e não tem esse efeito laxativo, porque sempre que a gente prescreve suplementos para essa finalidade intestinal, vem aquele questionamento. É um suplemento laxante? Eu posso tomar no trabalho? Como é que funciona? E eu não indico o uso indiscriminado de laxantes. Se vocês têm esse hábito de ir na farmácia, vou resolver hoje, compra um laxante, aquilo vai irritar ainda mais a sua mucosa intestinal. Então, o Motility é uma ótima opção. É vendido, manipulado, com prescrição profissional. Então, não tem essa venda indiscriminada. Procura um profissional para ver se é o caso, incluir ele na sua rotina. Pois é. E aí, você já bem falou, doutora, que você só vai encontrar na fórmula. Então, esqueça a concorrência, que você não vai encontrar lá, não. A fórmula tem a exclusividade do produto, tá certo? E aí é sob prescrição, tá? E detalhe, dieta é com nutricionista, tá bom? Só para a gente, né? Você não tá procurando saber na sua vizinha, mulher, né? A gente tem essa mania aqui. Passa aquela dieta que você quer pegar carona na consulta dos outros. Isso está errado, porque ela tem que fazer a sua bioimpedância, seu IMC, tudo aquilo, massa gorda, massa magra. Além da avaliação clínica de sinais e sintomas. Porque às vezes você vai no nutricionista porque tem um problema intestinal que não é igual ao do seu colega. Ele tem um problema, mas o tratamento para um problema é um e para o outro é outro.
Então, individualização sempre é primordial. Perfeito. Muito bem. Mensagens pelo 996398389 ou então no nosso chat aqui no NN Play. Entra aí, estamos ao vivo e o assunto é saúde intestinal, uma conversa reveladora sobre como manter seu sistema digestivo em equilíbrio com a nutricionista Tainá Barbosa. Doutora, outra pergunta importante aqui. Pessoas com problemas com síndrome do intestino irritável, que aliás é uma patologia que a gente vinha conversando aqui em off, né? E tem acontecido muito também. Vou dar um spoiler para já convidá-la futuramente para outras oportunidades aqui. Gente muito nova padecendo de diverticulite, que você já sabe que o André Pepe esteve, foi operado, perdeu 60 centímetros do intestino. Vida normal, vida que segue, mas não é todo mundo que tem essa sorte. Teve gente que já morreu disso aí, né? E o que é que está acontecendo? Pessoas de 30, 35 anos, doutora, com diverticulite e também pessoas com síndrome do intestino irritável, pessoas cada vez mais novas. O que é que está acontecendo? Isso é um fruto da nossa alimentação, dos nossos vícios. Você falou aí dos ultraprocessados, né? Se o Marco Aurélio pegar aí e colocar na tela ultraprocessado, você vai dar uma dentada na tela. Porque primeiro que está na hora do almoço. Segundo que aquele trem é gostoso. Quem é que vai dizer que uma linguicinha, Arlene, rapaz, a linguicinha assada na brasa, chegou a salivei aqui, né? Com aquela lourinha estúpida, não é ruim não, meu amigo. Não tem nada melhor pro paladar não, né? O intestino, ele não gosta não. Pois é. E aí onde está o problema, né? Tipo, se você vir depois do Saúde em Foco, depois de 2 horas, coloca lá no YouTube como se faz salsicha hot dog. Você nunca mais come. Nunca mais. Então, doutora, queria lhe perguntar isso aqui. Para pessoas com problemas com síndrome do intestino irritável, o que deve evitar? Então, é profundo isso aí, né? É bastante. Na síndrome do intestino irritável, a gente indica um modelo de dieta que se chama Low Food Map, que é uma dieta baixa em carboidratos fermentáveis. Isso inclui também alimentos que são saudáveis. Se você imagina, eu tenho síndrome do intestino irritável, para melhorar, eu vou comer só comida saudável. Eu vou cortar fast food, eu vou cortar fritura. É um pensamento ok. Uhum. Mas existem alimentos que são saudáveis e não são indicados para síndrome do intestino irritável. Como, por exemplo, a batata doce, o repolho, aqueles chicletes que tem adoçados com adoçantes. Já viu aquele chiclete que é 2 calorias, 0 calorias? Uhum. Que as pessoas usam muito para dar saciedade, estão mastigando algo. Então, aquele chiclete, ele é adoçado com poliol, com xilitol, com eritritol, que também é bem famoso das receitas low carb. Às vezes o paciente está fazendo o quê? Uma dieta low carb, rica em fibras, em frutas, mas tem muitos carboidratos fermentáveis, tem xilitol nas receitinhas para o lanche da tarde e aquilo gera uma distensão abdominal, tá? Aquilo gera uma inflamação no intestino. Então, os adoçantes naturais, eles devem ser evitados, os polióis, os carboidratos fermentáveis, batata doce, repolho, castanha de caju, a amêndoa não, mas a castanha sim. Então, no consultório, o que eu faço? Eu tenho um paper de alimentos baixo em Food Maps e alto em Food Maps, para que os pacientes se norteiem, mas a dieta é primordial. Porque se você for fazer por conta própria essa restrição, facilmente chega a carências nutricionais, porque a alimentação fica restrita. Se você não tiver estratégias para bater as suas necessidades de micro e macronutrientes, possivelmente vai gerar uma carência nutricional e isso também vai piorar o seu quadro. Então, para quem tem síndrome do intestino irritável, alimentos fermentáveis devem ser evitados. E dieta tipo Low Food Maps, orientada por um profissional. Perfeito. Tá na hora sim. Vamos fazer o seguinte, vou pro intervalo. Você tem dúvidas? Como é que tá seu intestino? Né? É um reloginho, como muita gente fala, ou você padece, meu amigo, ou você faz uso de suco disso, de suco daquilo, para liberar, para soltar, seja lá o que for, né? Eu faço não, Marco Aurélio. Rapaz, isso é um atentado violento ao pudor. Olha para aí.
Né? O cidadão... Tinha de frutas ali no lugar dessa linguiça. Não é? É. Uma cestinha de frutas. Pra gente poder induzir o pessoal a consumir a fruta e não a linguiça. Exatamente. Tem pergunta aqui já no nosso chat. Boa tarde. O meu intestino não funciona bem. Passo vários dias sem ir ao banheiro. A internauta está falando aqui, a Vera Lúcia Caetano, minha sogra. Tem todo, né? Entrou aqui, colocou o nome, eu vou falar mesmo. Né? Depois a doutora responde aí como é que você vai fazer, o que, é que você vai comprar na fórmula, viu, minha sogra? Pega o cartão de crédito, vai lá, a fórmula parcela, né? E depois do intervalo ela vai lhe dar outras dicas aqui para você que possa ter uma motilidade bacana e uma saúde intestinal de respeito. Intervalo, a gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. Muito bem, aqui mandando um abraço aqui para Kátia Ferro. Ela faz uma pergunta aqui que daqui a pouco a gente vai colocar no ar, tá legal? Fica aí, não sai daí não, que a gente está conversando aqui com a doutora Tainá Barbosa e o assunto é saúde intestinal, uma conversa reveladora sobre como manter seu sistema digestivo em equilíbrio. Daqui a pouco você vai ter a imagem aí do produto, da fórmula, que é o Motility, né? Que se chama Motility, é motilidade em inglês. Você vai ter essa imagem aí que você vai acompanhar ao vivo e em cores, tá bom? Então, daqui a pouco o Marco Aurélio coloca aí para você. E aí, deixa eu pegar aqui, a Maria tá mandando imagem aqui para mim. Eu tô ao vivo aqui, deixa eu mandar pro Marco Aurélio aqui, Maria agora. E aí a gente continua conversando com a doutora. Doutora, tem uma pergunta aqui no nosso chat que diz o seguinte: meu intestino não funciona bem, passo vários dias sem ir ao banheiro. Depois tem outra pergunta da Kátia, que diz o seguinte: como saber se tem um síndrome do intestino irritável? O diagnóstico da síndrome do intestino irritável é feito pelo médico, tá? E é um diagnóstico geralmente feito por exclusão. Então você tem que procurar um médico especialista para poder fazer esse diagnóstico. Feito o diagnóstico, é necessário modificar essa alimentação fazendo uma dieta low food maps e uma suplementação para essa microbiota intestinal e ter menos intercorrências com a alimentação. Uhum. Tá respondido. Para quem não vai todos os dias ao banheiro, qual era a pergunta? O meu intestino não funciona bem, passo vários dias sem ir ao banheiro. Tá. Para quem passa todos os dias, vários dias, sempre sem ir ao banheiro, isso gera uma inflamação no seu intestino. Então, o ideal é caprichar no consumo de fibras, de raízes, de linhaça, chia, farelo de aveia. No fim, aqui eu vou estar passando uma receita que vai poder te ajudar, inclusive, tá? Que é um suco que vai ajudar na saúde intestinal.
caprichar no consumo de água, tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. E fazendo tudo isso, se não regularizar, é necessário fazer suplementação. Então, tem que procurar um nutricionista para te ajudar fazendo uma prescrição individualizada. Perfeito. Voltando aqui às nossas perguntas, tem mensagem aí, Marcão. Tem a mensagem da Dona Hilda, que mandou uma mensagem aqui pra gente. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui na Dona Hilda. Existem alguns alimentos que, quando ingerimos, causam aquele inchaço chato, né? A tal da distensão abdominal. Até parece que comemos aquele peixe, baiacu. Existe algum tratamento? Para o efeito baiacu, que é essa distensão abdominal, a gente tem um suplemento também, super novidade, que foi lançado recentemente e é exclusivo de quem? Da Fórmula. Então, é o Cubo, tá? Ele se chama Cubo. É um suplemento que ele vai fazer a melhora da inflamação intestinal e também das repercussões dela. E uma delas é justamente essa distensão, esse efeito baiacu. Muitas pessoas, após consumir os alimentos, independente de serem alimentos saudáveis ou não, elas têm essa distensão que é desconfortável. E isso pode ser regularizado com o uso desse suplemento. O suplemento Cubo é um suplemento manipulado, então precisa também de prescrição profissional para poder adquirir. E outra coisa que eu queria ressaltar é a importância de você fazer essa prescrição do suplemento para uma farmácia de sua confiança. Por quê? Alguns pacientes pedem na internet, pedem em um local que achou muito barato e não tem aquele efeito esperado. Quando a gente faz a prescrição, é ideal ir para uma farmácia que a gente tenha a segurança naquela prescrição, que venha realmente o que a gente prescreve. Então, a Fórmula é uma grande parceira minha lá do consultório. Já visitei em loco o laboratório, juntamente com a Maria, queria mandar um abraço para ela, que me explicou todo o processo de manipulação. Então, ter uma manipulação segura é tão importante quanto o que a gente está prescrevendo. Tá? Perfeito. Tá aí na tela, tá, gente? A gente colocou aí na tela todos os produtos. O Motility Cubo, que é a fórmula perfeita para distensão abdominal, seu intestino na medida certa, no ritmo certo. O Motility e o Cubo. O Motility e o Cubo são os dois produtos que são exclusividade da fórmula. Não adianta você ir naquela, não vai, porque não vai encontrar. Você vai encontrar na fórmula. Exato, e às vezes pedir na internet também não seria interessante em locais que não são de procedência. Olha aí, o Motility é indicado para a regularização do trânsito intestinal e a evacuação completa, melhora a digestão e a absorção de nutrientes provindos da dieta, que deve ser prescrito pela nutricionista, reduz os sintomas de refluxo, indigestão e cólicas intestinais, constipação crônica ou ocasional sem os efeitos colaterais laxativos. Aquele que você inadvertidamente pode ir na farmácia dizer, me dê um daquele lá, eu não vou dizer o nome aqui, né? Doutora, probióticos e enzimas digestivas são eficazes para promover uma boa saúde intestinal? Depende do momento que eles estão sendo inseridos. Os probióticos e as enzimas, eles podem ser utilizados sim para a saúde intestinal, mas se você é uma pessoa que é constipada há muito tempo, tem um intestino inflamado, o ideal é primeiro tratar essa inflamação com uma suplementação anti-inflamatória, uma dieta baixa em FODMAP, uma dieta também anti-inflamatória, para depois entrar com a prescrição de probióticos e enzimas digestivas. Então tem o papel deles, mas deve ser inserido no momento certo. Tá. Tem uma pergunta aqui da Kátia, que ela diz o seguinte: quais os principais sintomas dessa síndrome, que é a síndrome do intestino irritável? Porque hoje em dia, doutora, tem uma salada na cabeça das pessoas. Vamos falar de síndrome do intestino irritável, intolerância ao glúten, intolerância à lactose e também alergia à proteína do leite de vaca, que é o APLV. Isso dá uma salada que não é muito legal na cabeça das pessoas. Aliás, não vamos falar muito desse negócio, não. Eu vou deixar, né? Mas para que você possa voltar em outras oportunidades, para a gente falar dessas 4 coisas. Porque a pessoa fica, peraí, eu tenho o quê? Eu tenho a síndrome do intestino irritável, eu tenho intolerância ao glúten, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho a outra... Diverticulite. Não, isso, né? Então, a pessoa fica, o que é que eu tenho, afinal de contas? Sim. Tudo que eu como, a minha barriga, né? E é por isso que o diagnóstico médico ele é tão importante. A solicitação de exames para fazer a exclusão e, enfim, fechar um diagnóstico. A Maria diz o seguinte:
Doutora Tainá é uma excelente nutricionista. Cuida do seu paciente com toda a atenção, de receitas e várias soluções para o nosso dia a dia. Obrigada, Maria. Né? Parceira aqui que a gente se combina aqui pense numa pressão, para a gente fazer as coisas tudo certinho, né, Maria? Muito obrigado pelas imagens aqui que você mandou. O principal sintoma em relação à síndrome do intestino irritável, que foi a pergunta recebida, é o hábito intestinal irregular, alternando entre diarreia e constipação com uma certa frequência. Então, esse é o principal sintoma. Se você alterna entre períodos diarreicos e constipado, eu indico procurar um médico para poder fazer a avaliação adequada. Tá. A outra pergunta. Para pessoas que não conseguem obter todos os nutrientes necessários através da alimentação, quais suplementos são essenciais para manter o equilíbrio da microbiota intestinal? Além dos que a gente já falou aqui, né? A gente já falou aqui do Cubo e do Motility, que são 2 suplementos excelentes para a saúde intestinal. Mas tem outros que podem ser utilizados. Não tudo usado por todo mundo, depende da indicação clínica. Por exemplo, a glutamina é excelente para a microbiota intestinal, para as células intestinais, porque nutre elas. É um suplemento excelente, eu sempre uso. A cúrcuma como anti-inflamatório, o ômega 3 também pode ser utilizado. As próprias enzimas digestivas, os probióticos, os prebióticos, as fibras. Tá? Então, tem uma série de coisas que pode ser utilizada, mas que vai depender da indicação do paciente, em que fase ele está. Outro que eu também gosto muito, inclusive para a síndrome do intestino irritável, é o biointestino, também disponível em farmácia de manipulação. E disponível na fórmula. Ótimos resultados, na fórmula com toda certeza. Você pode dar uma receita fit boa para o nosso intestino, já que você falou do spoiler, ficou segurando a audiência até o final aqui. Que receita é essa que a dona Vera Lúcia está lá esperando? O pessoal gosta da receita. Quer a receita. E essa vai sair daqui do Saúde em Foco. Isso. A receita é uma receita muito simples de um suco que vai ajudar na sua saúde intestinal. É um suco verde detox, rico em antioxidantes, em fibras, e também vai ajudar nessa motilidade intestinal, para poder você ir ao banheiro todos os dias. Então, anota aí, papel e caneta na mão, hein? Você vai precisar de uma rodela de abacaxi, preferencialmente bem docinha, bem madura, uma folha de couve-manteiga, uma moeda de gengibre, só cortar assim um pedacinho, uma moedinha, tá? De gengibre natural, nada de usar o gengibre em pó. Vai precisar de 200 ml de água e um limão espremido. No final, você acrescenta uma colher de sopa de chia, semente de chia. Bate tudo no liquidificador e eu sugiro tomar no café da manhã. Tomando no café da manhã, vai ajudar a regularizar esse seu hábito intestinal, com bom consumo de fibras. E a dica que eu dou para quem não tem muito tempo é fazer os saquinhos já com esses ingredientes porcionados e deixar no congelador. Então, de manhã você pega, vai bater no liquidificador, coloca só o limão, a chia e a água na hora de bater. Mas cortar o abacaxi, cortar o gengibre, a couve, você já deixa tudo num saquinho no congelador. E não pode coar, tá, pessoal? Porque se coar, vocês perdem as fibras. Então, perde o propósito da receita. Um abraço aqui a Neide, tá mandando um abraço pra gente aqui, para essa médica que também hoje não vou comentar nada porque eu não sinto esse tipo de coisa. Que coisa boa, né, Neide? Muito obrigado aí pela sua audiência de sempre. Dona Hilda, que mandou uma mensagem linda aqui pra mim. Dona Hilda, deixa eu ler aqui a mensagem dela, que sempre ela manda com muito carinho aqui, não posso me refutar de ler da Dona Hilda, que ela colocou assim: a vida se torna mais bela quando damos valor às coisas simples. Boa tarde, Dona Hilda, muito obrigado, é verdade. Tem uma pergunta aqui, que chegou aqui no nosso WhatsApp, que diz assim: boa tarde, André Pepes, gostaria de saber se o repolho é bom para a saúde. Bom para a saúde, mas se você tem alterações intestinais, o repolho ele é bem fermentável, pode dar essa distensão abdominal e a inflamação do intestino. Então, se você sente essas coisas, o ideal é não consumir o repolho. Tá, e um detalhe, viu? Você que está ouvindo a entrevista e diz: como é que eu vou anotar essa receita que a doutora deu aí tão rápido? Detalhe, o programa fica gravado aqui no NN Play e amanhã à tarde, tá? Finalzinho da tarde, a gente coloca os Reels no Instagram. São os cortes
dos melhores momentos dessa entrevista. Você vai ter vários, e um deles vai ser essa receita. Então, amanhã à tarde, você acessa o NN Play para ver o programa todo. Mais tarde, quando você quiser, ou amanhã, no final da tarde, vai estar disponível aqui. A fórmula vai ser marcada para colaborar, e a doutora Tainá também. Então, a gente vai impulsionar isso aí para que você possa fazer o suco e ficar bem tranquila em casa. Doutora, dia do nutricionista é dia 31 de agosto, o último dia do mês, né? Ele está chegando, está bem pertinho, faltam aí 10 dias apenas. Você quer deixar alguma frase, alguma mensagem para os seus colegas, já que a gente tem essa ideia aqui no Brasil, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, e não tem que ser nutricionista. Eu sempre falo isso aqui, né? Eu vou dar um conselho bem chulo aqui para você. Se você quiser fazer uma dieta e você não quiser procurar um nutricionista, não faça não. Coma tudo mesmo. Se acabe aí. Entendeu? Porque eu sempre respeitei, doutora, sabe? Parece uma coisa engraçada, mas não tem nada de engraçado. Porque se eu vou numa profissional, se eu vou lá no seu consultório e você diz, André, você está com um MIC, você está com sobrepeso, você tem que fazer exercício, você não vai tomar sua cervejinha gelada que você tanto ama, que você tanto gosta, você não vai comer aquela linguiça que o Marco Aurélio botou na tela, não vai pro espetinho do João, você não vai comer a casquinha de siri do Massagueirinha, né? Você não vai comer o seu pão francês. Se eu olhar para você com aquela cara de querendo lhe matar e eu disser, eu não vou cumprir isso, não vai adiantar. Eu perdi o meu tempo. E o pior, eu fiz você perder o seu tempo também, né? Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu olhar para você, mesmo com cara de chato, né? Aqui eu tô enfesado. Sim. Né? Gostei do enfesado, faz tempo que eu não ouvia isso, né? Mas você disse assim, não, cara, ela estudou para isso e ela vai me auxiliar num problema que eu tenho, que eu preciso resolver. Então eu vou pagar o preço de não comer o pão francês, vou pagar o preço de não tomar minha não vou fazer a propaganda da marca não, pai, tá? De cerveja não. Não vou tomar a minha cerveja, não vou comer a minha linguicinha, eu vou me comportar direitinho para que eu possa ver os resultados. Eu estou fazendo isso, doutora. Eu juro para você que eu estou fazendo isso. Estou contando os dias para chegar no dia 5 de setembro, a data do meu retorno, para ver como é que vai estar minhas taxas de triglicerídeos, que é 1.400. Eu tenho hipertrigliceridemia congênita, tá fechado, Sérgio, o microfone dela tá não? Tá não, né? Oi? Porque quando ela se distancia um pouco aí... Sei. Ah, tá. Então, se eu não pagar esse preço, é melhor, aquilo que você falou no começo. Se você não resolver tratar da saúde, que é mais barato, você vai tratar da doença, que é mais caro. Então, qual a mensagem que você deixa para a população, para os seus colegas, né? Parabéns antecipado, já que você não vai poder estar aqui antes do dia 31. Daí vamos marcar outras, com certeza, que foi muito bacana tê-la aqui, com toda essa sua sabedoria, né? Esse povo novo, rapaz, é incrível, né? O menino sai da adolescência, já vai nutrição e vem para cá dar aula, hein? Parabéns aí pelo seu dia. Muito obrigada. Quanto ao relato que você me falou, vou deixar de comer o pão, vou deixar de comer a linguiça, eu queria frisar que no contexto da alimentação saudável, a exceção não é maléfica. Você pode ter uma exceção pontual sem prejudicar a sua saúde, certo? Então não precisa se despedir 100%, não é que às vezes é temporário. A gente pensa isso, que se eu for para o nutricionista eu tenho que me despedir de todos esses hábitos. Não é isso, mas a gente vai controlar. O saudável, a exceção, ela tem que ter uma frequência pequena e uma quantidade pequena. E o saudável tem que ser uma proporção maior da sua rotina. Sim. Fazendo assim, dá para comer de tudo um pouco. Sim. E quanto aos colegas nutricionistas que estão comemorando seu dia no fim desse mês, agradeço pela parabenização em relação ao meu dia também. Eu quero deixar parabéns antecipadamente da comemoração do dia do nutricionista e que vocês continuem fazendo a diferença na vida das pessoas através da alimentação. Porque o nutricionista, ele é capaz de prevenir doenças com a alimentação e também é capaz de ajudar no tratamento delas. Então, é um papel muito importante. Eu parabenizo todos os colegas de profissão pelo seu dia antecipadamente. Beleza. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Foi muito bacana.
satisfação conhecê-la. Obrigado à Fórmula que ofereceu essa entrevista aqui, a Maria, né, que está sempre dando essa vanguarda para a gente, esse apoio, né? A Fórmula, você tem uma perto de você em Arapiraca. Ainda bem que temos uma Fórmula aqui no centro da cidade, Rua Estudante José de Oliveira Leite, junto com a esquina ali com a Expedição Rodrigues, número 160. Marcão vai colocar os telefones aí, ó. Segunda a sexta-feira, de 7h30 às 18 horas, sábado de 8 ao meio-dia, domingo fechado. E tem mais uma loja em Maceió. Os telefones aí para a Fórmula: 3302-1100, delivery 98802-1191. 98802-1191. Não tente comprar esses produtos pela internet, como a doutora falou, tá? Você pode... E tá aí, tá o Instagram também da doutora, Nutri Tainá Barbosa, Tainá com TH, tá? Você pode seguir aí, tem várias dicas. Ela vai sempre colocar e sempre atualizar o seu feed, e você tem várias dicas ali, como vida saudável, receitas, né? Tem saladas, pacientes, vida saudável, tudo que ela, né, como uma boa nutricionista faz, ela faz o seu trabalho e posta lá os resultados. Então, quando você precisar de uma receita, gente, corre, né, procura o profissional. O André Santiago diz assim: parabéns, doutora Tainá Barbosa, tema abordado de muita importância. Obrigado, André, você tem um nome lindo. Maria Filha diz assim: parabéns a todos os nutris, né? Parabéns antecipado aí. A gente vai poder dar os parabéns aqui a todos vocês. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu estou muito satisfeito. E até a próxima. Não vai ficar só aqui, não. A gente vai ter outro... Agradeço pelo convite e também estou aguardando o próximo para a gente conversar ainda mais sobre a saúde e a alimentação. Perfeito, né? Muito bem, gente. Amanhã eu vou ter aqui a doutora Juliana Vieira. Olha aí. Juliana Vieira, que é fisioterapeuta, junto com a Natiele Santos, que é a Nath, são fisioterapeutas da Doutor Hérnia, e o assunto: dor na região cervical. Tem muita gente que vai dormir de um jeito e acorda do outro, né? Má postura, senta errado, dorme errado, usa um travesseiro errado, e o Doutor Hérnia trata isso aqui em Arapiraca. Então amanhã eu vou ter aqui a Juliana Vieira e a Natiele Santos, são fisioterapeutas do Doutor Hérnia, que é uma clínica que tem mais de 200 clínicas no Brasil e uma nos Estados Unidos, tá? E você tem um tratamento da hérnia de disco, de dor no ciático e dor na coluna lombar, em mais de 95% dos casos sem cirurgia. É incrível, né? Mas isso existe e está aqui em Arapiraca, a primeira unidade do Doutor Hérnia de Alagoas. É nossa e está na nossa cidade aqui em Arapiraca, tá bom? Boa tarde para você, Deus abençoe você. Segue aí a nave com o nosso querido Sérgio Paulo. Ele vai falar agora do Toca Mais, 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois desses 40 minutos, tem um intervalozinho e tem aquelas 3 músicas, as mais saradinhas da programação, as velhinhas da programação dos anos 70, 80 e 90. Aquelas músicas lindíssimas que ele faz essa... Tem pergunta aqui, doutora. Eu vou abrir aqui, ó. Qual legume é adequado para a saúde? No meu caso, tenho intolerância à lactose e tenho excesso de vitamina C. Minha alimentação é feijão, fradinho, repolho e arroz integral, abacaxi e milho. A alimentação do dia todo são esses alimentos? Pelo que falou aqui. E ela tem... A intolerância à lactose não deixa nenhuma... Como é que eu posso falar? Restrição em relação a legumes. Então, teoricamente, pode consumir todos. E os legumes, os vegetais, apesar de ter uma quantidade de vitamina C, não é essa quantidade tão exorbitante. Você teria que comer bastante, certo? Então, não tem nenhuma restrição. Pode consumir de todos. Tá legal. Tá respondido aí, então, essa última pergunta. Tá legal? Boa tarde para você e até amanhã, se Deus permitir. Tchau. Saúde em Foco.